Olá, querido aluno da Legal Educacional. Nós vamos tratar neste tema sobre a constituição das sociedades anônimas, das sociedades por ações. É um veículo aí, em regra, destinado a grandes empreendimentos, mas que cada vez mais temos visto a utilização das sociedades anônimas na criação de holdings familiares, ou mesmo muitas vezes em startups, já que as sociedades anônimas elas geram uma maior segurança para os investidores aportarem os seus recursos diretamente na companhia, já que a questão da responsabilidade de um acionista é um pouco diferente da responsabilidade de um sócio cotista, sobretudo no que tange à solidariedade existente entre eles. Como vocês bem sabem, na sociedade anônima, a responsabilidade de um acionista está limitada ao preço de emissão das ações por ele subscritas ou adquiridas. Não há, portanto, como ocorre na limitada, solidariedade pela integralização de todo o capital. E isso faz, então, com que muitos passem a adotar, sobretudo em startups, a forma de sociedade anônima para a instrumentalização da atividade a ser explorada. Então é o veículo, a sociedade anônima acaba sendo o veículo utilizado por muitos para a exploração da atividade. Sem contar que a sociedade anônima também nos traz a possibilidade de captação de recursos de forma a acessar o mercado de capitais, o mercado de valores imobiliários, através da emissão de seus papéis, ações, debêntures. Uma limitada jamais terá este acesso. Então, quando nós olhamos para a evolução de uma startup, passando a startup pelo Vale da Morte, como muitos chamam, e mostrando ser esse empreendimento um verdadeiro unicórnio, certamente ela irá abrir o seu capital por meio do IPO, que tantos falam. E aí, nessa oferta dos seus valores imobiliários em mercado de capitais, portanto, a possibilidade de ter os seus valores negociados diretamente no mercado, torna a sociedade anônima um instrumento interessante para este modelo da nova economia, as chamadas startups. Mas, enfim, de qualquer modo, o escopo deste nosso tema é tratar da constituição dessas sociedades. E quando nós falamos em constituição das sociedades anônimas, são três os pontos principais que o advogado que se predispõe a trabalhar com o consultivo societário precisa conhecer. O primeiro deles diz respeito, vejam lá, aos requisitos para a constituição de uma companhia. Quais são, portanto, os requisitos para que eu possa constituir uma sociedade anônima? Depois, precisamos conhecer o trâmite para a constituição de uma companhia por subscrição particular e também, por fim, os trâmites para a constituição de uma companhia por subscrição pública. Já informo aos senhores que dificilmente nós vamos ter a constituição de uma companhia por subscrição pública. Normalmente nós temos a constituição de uma sociedade anônima por subscrição particular, portanto uma companhia fechada, e aí então depois ela realiza a abertura do seu capital, ela promove o chamado IPO, e aí então ela passa a ser uma companhia aberta, passa a ter os seus valores mobiliários admitidos à negociação no mercado. Tudo bem? Mas vamos analisar essa possibilidade também nesta aula, sobretudo considerando o chamado contrato de underwriting. Então, dentro desse tema, melhor dizendo, nós vamos tratar desse aspecto, sem dúvida nenhuma. Vamos começar este encontro falando um pouquinho sobre os requisitos. Quais são os requisitos para que nós possamos constituir uma companhia? Seja ela uma companhia aberta, ou seja, uma companhia constituída por subscrição pública, seja ela uma companhia fechada, ou seja, uma companhia constituída por subscrição particular. Quais são os requisitos comuns para a constituição de qualquer companhia? O primeiro requisito, vejam lá na tela, o primeiro requisito exige, como regra, para a constituição de uma companhia, que todas as ações representativas de seu capital sejam subscritas por pelo menos 2 pessoas.
Então, como regra, para que eu possa constituir uma sociedade anônima, eu precisarei ter todas as ações representativas do seu capital sendo subscritas por pelo menos 2 pessoas. Lembrando que a subscrição não se confunde com a integralização, né? A subscrição é o ato pelo qual a pessoa se compromete, se obriga em transferir do seu patrimônio para o patrimônio da pessoa jurídica um determinado valor. Então, ao subscrever as ações, eu estarei me obrigando a entregar para a companhia o preço de emissão correspondente a essas ações por mim subscritas. Pode ser que eu só entregue esse valor num momento futuro. Então, eu só integralize, portanto, essas ações, esse capital, num momento futuro. No ato da constituição de uma companhia, a lei no artigo 80 exige que todas as ações sejam subscritas por pelo menos 2 pessoas. Tudo bem? Há exceções? É claro que há exceções. Exemplo, a chamada subsidiária integral. O que é uma subsidiária integral? É uma sociedade unipessoal. Hoje está muito na moda a chamada sociedade unipessoal limitada, né? A SUL, Sociedade Unipessoal Limitada, é uma sociedade que tem todas as cotas representativas do seu capital sendo detidas por uma única pessoa. A Sociedade Unipessoal Limitada sepultou a empresa individual de responsabilidade limitada, a chamada EIRELI. Mas percebam que essa ideia de sociedade unipessoal, ela não é nova, ela não decorre aí da Sociedade Unipessoal Limitada. Ela, na verdade, já vinha prevista desde a década de 70, na Lei 6404/76, para sociedades anônimas, por meio da chamada subsidiária integral. A subsidiária integral, que está disciplinada lá no artigo 251 da Lei das Sociedades por Ações, nada mais é do que uma sociedade, do que uma companhia que tem todas as ações representativas de seu capital sendo detidas por uma única pessoa. Todas as ações, portanto, representativas do capital dessa subsidiária integral estão nas mãos de um único acionista. Portanto, a subsidiária integral é uma sociedade unipessoal. O que caracteriza essa subsidiária integral enquanto sociedade unipessoal é que ela necessariamente é uma sociedade anônima e que esse único acionista da subsidiária integral precisa ser pessoa jurídica, precisa ser uma outra sociedade. E aí ela pode ser limitada, pode ser anônima, mas necessariamente sediada no Brasil. Então, esse único acionista da subsidiária integral necessariamente será uma sociedade com sede no Brasil. Chamo a atenção de vocês para um exemplo de subsidiária integral, que é a chamada Transpetro. Já ouviram falar na Transpetro? A Transpetro é uma sociedade anônima. E a Transpetro, quando foi constituída, ela não teve todas as ações representativas de seu capital sendo subscritas por mais, ou por pelo menos 2 pessoas, por 2 ou mais pessoas, não. A Transpetro sempre teve todas as ações representativas de seu capital nas mãos da Petrobras. Todas as ações representativas do capital da Transpetro sempre foram titularizadas pela Petrobras. E no ato da constituição da Transpetro, nós tivemos lá a Petrobras como único acionista, como única pessoa, subscrevendo a totalidade dessas ações. Legal? Tudo bem? Entendido? Bom, esse é o primeiro requisito. Então, como regra, para eu constituir uma sociedade anônima, todas as ações precisam ser subscritas por pelo menos 2 pessoas. Mas, é claro, temos exceções, por exemplo, a chamada subsidiária integral. Segundo requisito. O segundo requisito exige o pagamento em dinheiro de pelo menos 10% do preço de emissão das ações subscritas no momento em que a companhia é constituída. Então, no ato da constituição de uma companhia, pelo menos 10% do preço de emissão das ações que tenham sido subscritas precisará ser integralizado em dinheiro. Dar um exemplo a vocês. Imagine uma companhia, tem o seu capital lá, sendo fixado em 100 mil reais. Esse capital é representado por 100 mil ações e o preço de emissão de cada ação, no momento da constituição, é de R$1.
Então, eu, Marcelo, vou lá, subscrevo 50 mil ações, me comprometo a entregar 50 mil reais em dinheiro. O meu sócio, Edson Maluf Júnior, subscreve mais 50 mil ações e se compromete a entregar para a companhia 50 mil reais também em dinheiro. Vejam que eu não vou poder estabelecer que este valor só entrará na companhia daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou daqui 6 meses, ou daqui 30 dias. Eu não poderei fazer isso. Por quê? Porque eu precisarei, para constituir uma companhia, que pelo menos 10% do preço de emissão das ações subscritas no ato da Constituição seja integralizado em dinheiro. Então a lei impõe que desses 100 mil reais, que é o preço total de emissão, desses 100 mil reais, 10%, ou seja, 10 mil, esse valor seja depositado no ato da constituição da companhia. Seja, portanto, integralizado no momento da constituição da companhia. Então, não se esqueçam disso. Segundo requisito, é a integralização em dinheiro de, no mínimo, 10% do preço de emissão das ações subscritas no ato da Constituição. Legal? Tem exceção, professor? Claro que tem. Vejam lá, determinadas companhias, em função do mercado em que atuam, estarão submetidas a um regulatório próprio, como é o caso das instituições financeiras, sujeitas aí ao Banco Central, as seguradoras, da mesma forma, submetidas à SUSEP. E essas companhias, tanto bancos como seguradoras, no momento da sua constituição, vão exigir um percentual mais elevado de integralização de capital. No caso de instituições financeiras e seguradoras, exige-se a integralização de, no mínimo, 50% do preço de emissão das ações subscritas no ato da Constituição. Então, eu vou ter que integralizar pelo menos 50% do preço de emissão das ações subscritas no momento da constituição de instituições financeiras e seguradoras. Certo, senhores? Tudo bem? Esse é o segundo requisito. E o terceiro requisito? Ora, o terceiro requisito é o depósito desse valor. Então, vejam lá, exige-se para a constituição de uma companhia o depósito do valor da integralização das ações. Então, esses 10% das ações, esses 10% do preço de emissão das ações subscritas no ato da Constituição, esse valor deverá ser depositado. E esse valor deve ser depositado aonde? Ou no Banco do Brasil, ou em qualquer outro banco autorizado pela CVM para o recebimento desse depósito inicial. Então, o depósito do valor da integralização deve se dar perante o Banco do Brasil ou qualquer outro estabelecimento bancário autorizado pela CVM. Mas, professor, a sociedade ainda não foi constituída, não tem CNPJ, não tem problema. Vejam lá, caberá ao fundador da companhia, no prazo de 5 dias contados do recebimento da quantia, efetivar o depósito. Ele vai ter que realizar o depósito em nome do subscritor, então ele vai indicar, por exemplo, lá no Banco do Brasil, quem é o subscritor, o nome do subscritor, e estabelecer que esse depósito está sendo feito em favor da companhia em organização, em fase de constituição. E esse valor só poderá ser levantado pela companhia, aí no caso, a partir do momento que ela for constituída e tiver os seus atos constitutivos devidamente arquivados na junta comercial. Caso a companhia não seja constituída, em até 6 meses, digamos que não seja possível a sua constituição, os subscritores não aprovem a constituição da companhia, então ela não sendo constituída, em até 6 meses da data do depósito, aí então o banco tem que restituir as quantias depositadas diretamente aos subscritores. Então vejam lá, caso a companhia não seja constituída em até 6 meses, o banco deverá restituir as quantias depositadas diretamente aos subscritores. Detalhe aí importante
relacionado a este depósito inicial. Nós vamos entender um pouquinho melhor esse depósito quando nós tratarmos da constituição por subscrição particular, que é o tema do nosso próximo bloco, da nossa próxima aula. Até lá, um forte abraço a todos.